Meus amigos, hoje o vascaíno está com um sentimento aí de ódio, de tristeza ao ver esse jogo aí ridículo que foi ontem, a derrota do Vasco para o Remo por 2-1, uma atuação patética do Vasco, uma das piores atuações que eu vi, principalmente nesse ano, né? Principalmente nesse ano foi o pior jogo do Vasco e com certeza o Vasco está muito longe de voltar para a Série A. Vamos falar bastante disso e também da omissão da diretoria do Vasco, que não contrata por nada nesse mundo um zagueiro, e tá nítido para todos os torcedores vascaínos sabem hoje que o maior defeito do Vasco é justamente a zaga, e a diretoria do Vasco está assim, ó, só assistindo. Bom, pessoal, antes de começar o vídeo, já sabe, né? Deixa aí aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada e receber todos os vídeos postados aqui do nosso canal. Tá complicado demais essa fase do Vasco, mas quem sabe aí a gente saia desse fundo, desse buraco, porque tá difícil demais. O torcedor vascaíno está aí triste com o clube, está deixando aí até mesmo de acompanhar o Vasco por conta aí dessas atuações ridículas do nosso time. Mesmo assim, ainda tem muitos torcedores que continuam aqui assistindo nossos vídeos. Queria agradecer a cada um de vocês aí que estão sempre aqui assistindo diariamente nossos vídeos. Muito obrigado. Bom, pessoal, ontem o Vasco perdeu aí para o Remo por 2-1, jogando fora de casa lá em Belém do Pará, né, com aquela atuação ridícula, padrão zaga do Vasco, né, padrão Vasco da Gama aí na Série B. Essa está sendo a cara do Vasco em 2021, esse futebol patético, esse futebol horroroso que a gente está vendo aí. Todos os jogos o Vasco sofre, ou para vencer ou para perder mesmo. O Vasco perde sofrendo e muito, né, porque não dá, velho, é só jogar a bola dentro da área, que é um sufoco, é um Deus nos acuda. Todo torcedor do Vasco treme quando a bola vai para a área do Vasco e com certeza é praticamente fatal. O Remo explorou demais ontem essa jogada, nem vou falar aqui do primeiro gol porque estava impedido e tal, mas o segundo gol foi ridículo, né? O jogador cabeceou livre, o Vanderlei só acompanhando a bola entrando dentro do gol, nada fez no lance e a zaga do Vasco só assistindo de camarote o gol aí do adversário, né? O primeiro gol, na minha opinião, estava impedido, também foi um vacilo gigantesco da defesa do Vasco, e a expulsão do Vanderlei também foi por vacilo da defesa do Vasco, e ali naquele lance, não vou crucificar totalmente o Vanderlei, apesar dele ter sido juvenil, uma criança realmente dentro de campo, parecia que tava jogando pelado ali, com um churrascão, tomando a cerveja, e meter a mão na bola achando que tava jogando vôlei. O grande culpado naquele lance ali foi o sistema defensivo do Vasco. O erro foi gigantesco do sistema defensivo, tanto que o Vanderlei não tinha o que fazer e saiu daquela maneira totalmente sem pensar e acabou sendo expulso, comprometendo o trabalho do Vasco para o próximo jogo. Ele não entrará em campo, estará suspenso. Jogador importantíssimo, o Vanderlei, mesmo com as falhas, ele é importantíssimo para o Vasco aí na sequência da temporada e foi expulso, ficará de fora no próximo jogo aí de quarta-feira. E ontem o Vasco jogou muito mal, né? Muitos jogadores abaixo aí do que a gente via, principalmente o Juninho jogou muito mal, esperava que esse jogador fosse destruir. Ontem realmente o jogo jogando contra o Remo, né? Um adversário mais fraco, só que explorou bem as dificuldades do Vasco, explorou bem os erros do Vasco e por isso conseguiu se sobressair na partida. O Vasco, até mesmo com um jogador a menos, poderia ter beliscado um empate ali, tentando forçar um pouco mais, só que os jogadores não conseguiram fazer nada ali. Gostei bastante ontem mais uma vez do Léo Jabá, que na minha opinião foi o melhor jogador dentro de campo, e também o Sarrafiori, que fez o gol aí simbólico do Vasco nessa partida, né? Um desastre, um jogo para amassar e jogar no lixo, a não ser para a diretoria do Vasco assistir de novo e ver que o Vasco precisa contratar um zagueiro, porque não tem condições, não tem a mínima condição do Hernando continuar sendo zagueiro do Vasco. Na minha opinião, o Vasco tem que rescindir o contrato dele. Um dado histórico aqui para deixar bem claro para o torcedor vascaíno a incompetência das diretorias anteriores e também dessa daí. O Internacional, quando foi rebaixado, a zaga, a dupla de zaga do Internacional era justamente o Hernando e o Paulão. Os dois vestiram a camisa do Vasco após o rebaixamento do Internacional. Os dois foram péssimos com a nossa camisa. O Paulão no primeiro ano foi até razoável, depois no segundo ano, quando o Vasco contratou ele de vez, foi horroroso, foi terrível a passagem do Paulão. E o Hernando, cara, no seu primeiro ano aí, menos de 6 meses, o torcedor já quer eles fora do Vasco. Não tem a mínima condição da diretoria do Vasco ter contratado esses dois jogadores aí pro nosso clube na história aí do Vasco, porque o Paulão já passou já alguns anos, né? 2018, se eu não me engano, foi quando ele veio pro Vasco. E agora o Hernando, né? A dupla de zaga, que era o grande erro do Internacional, que rebaixou o Internacional naquele ano, se eu não me engano, 2016. O Vasco contratou os dois zagueiros e hoje um deles está vestindo a nossa camisa. E tem um porém, né? O jogador está muito mais velho do que em 2016. E o Vasco paga caro com os erros. E eu venho aqui cobrar o seu Alexandre Pássaro. Será, Pássaro, que realmente o Hernando foi uma boa escolha? Será que o Hernando era melhor que o Marcelo Alves?
Fica aí a pergunta para o senhor, que gostaria muito que o senhor respondesse isso daí em coletivas, né? Que gostaria que esses jornalistas aí que fazem as coletivas do Vasco perguntasse mais uma vez ao Alexandre Pássaro por que contratou o Hernando, qual o critério da contratação desse jogador, se é um jogador que está em decadência desde que ele saiu do Goiás. Não entendi isso. Até o momento não consegui entender a contratação desse jogador, né? Bem complicada a nossa situação, é difícil demais. O Vasco hoje está na 7ª colocação com 28 pontos, podendo ser ultrapassado por diversos times, principalmente o Botafogo, que perdeu na última rodada. Parecia que o Vasco ia se distanciar cada vez mais aí do pelotão de baixo, né? Lá do 7º, do 8º colocado e chegar de vez no G4. E o Vasco fez essa palhaçada aí com o torcedor ontem, jogou no lixo uma chance preciosíssima de entrar aí no G4, de ficar, quem sabe, até mesmo chegar na 2ª colocação da competição, e jogou totalmente um trabalho da semana no lixo devido aos erros defensivos, que infelizmente, cara, o Vasco, se não contratar um zagueiro, não vai subir para a 1ª divisão, porque esse time toma gol todo jogo, e zaga e time que toma gol todo jogo não sobe. O Vasco não tem força para fazer 3 gols na partida, tem força para tentar pelo menos empatar o jogo, e quanto mais virar a partida, é difícil demais. Por isso que ainda eu não defendo totalmente a saída do Leandro Castan do time titular, porque mesmo com ele o Vasco já sofre, e sem ele é pior, cara, é muito pior. A gente sabe que o Leandro Castan está péssimo com a camisa do Vasco, eu já critiquei inúmeras vezes aqui o Leandro Castan, mas sem ele é pior. Olha só o jogo que o Vasco fez ontem, olha só o desastre que foi a defesa do Vasco ontem, foi o pior jogo aí possível de uma defesa de futebol, de um time de futebol aí, dentro dos campeonatos da Série A, B, C, D. Na minha opinião foi horroroso, foi uma várzea ontem totalmente esse sistema defensivo do Vasco, e o time do Vasco não teve reação alguma, e principalmente o Lisca não tinha o que fazer ali, não tem peças de qualidade. O torcedor pega no pé porque ele escala o Figueiredo. Eu entendo que o Lisca erra nessa parte, o Figueiredo não tem também condições de jogar hoje nos profissionais do Vasco, é um jogador bem abaixo, surgiu bem, parecia que ia ser um cracaço ali no primeiro jogo dele lá no Campeonato Carioca, encheu os olhos de todos os torcedores vascaínos, só entrar aí e pegar as postagens antigas aí do torcedor elogiando demais o Figueiredo, só que agora não dá, ele não tá tendo condições de jogar como titular do Vasco, e principalmente no decorrer da partida, quando ele entra, ele pouco faz. E também o torcedor critica bastante o Lisca porque não dá oportunidades aí pro Arthur Salles, né, jogador muito promissor da base do Vasco, que vem tendo já chance no profissionais. Eu acho que deveria sim utilizar mais esse jogador, e também o Gabriel Peck, quando ele estava sendo titular, não estava indo tão bem, mas eu acho que no decorrer da partida eu acho interessantíssimo o Lisca continuar utilizando o Gabriel Peck aí para tentar dar mais velocidade ao time. Esse é o elenco que o Vasco tem, esse é o elenco que a diretoria montou. Mais de 60% aí do elenco vascaíno são de garotos da base, garotos que ainda não estão prontos para serem jogadores do Vasco, e eles que têm que tentar aí ajudar e fazer algo de diferente, já que muitos desses jogadores que foram contratados não estão fazendo absolutamente nada com a camisa do Vasco, jogadores mais experientes. E a diretoria do Vasco pouco faz, a diretoria do Vasco não vem a público esclarecer por que não contrata jogadores. O Lisca pediu 5 reforços, a diretoria do Vasco não contratou nenhum. Eu achava que pelo menos 1 ou 2 seriam contratados, mas está claro e nítido para todo mundo que a diretoria do Vasco não quer contratar jogadores, e por isso, meu amigo, se o Vasco ficar na 2ª divisão, tem que cobrar, tem que ir em São Januário tirar satisfação com esses caras, com o Alexandre Pássaro e principalmente com o Jorge Salgado, que é o presidente do clube, assumiu o poder e a todo custo e não fez absolutamente nada. Nada para ver o Vasco melhor. Tá tentando pagar o salário em dia, mas isso aí, meu amigo, é obrigação. Não tem que comemorar salário em dia. Tanto que aqui no meu canal eu nem falo disso, meu amigo. Não me importa se o Vasco tá pagando salário em dia. É obrigação pagar salário em dia. E os caras não fazem isso. E quando faz, parece que ganhou um título. Isso é ridículo. Na minha opinião, isso daí é ridículo. Um time grande como o Vasco não tem que comemorar salário em dia. Tem que comemorar título de Libertadores, título de Campeonato Brasileiro. Tem que comemorar esse tipo de título, não somente aí comemorar migalhas, e por isso que o Vasco está nesse fundo do poço, no inferno. Realmente o Vasco está no inferno pela 4ª vez, os caras estão lá só assim, só assistindo o Vasco tomar gol todo jogo e ninguém faz nada. Deixa aí nos comentários quem pra você é o grande culpado desse momento ridículo aí do Vasco. O Vasco jogando um péssimo futebol. Se você acha que o Lisca já tem culpa nessa situação aí, se você acha que é a diretoria do Vasco, ou se você acha que são os jogadores que entram dentro de campo que não estão fazendo nada.
Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado. Hoje é um vídeo mais de desabafo, porque eu tô de saco cheio. Quero ver o Vasco logo na primeira divisão. Quero ver o Vasco subir, cara. É horrível a gente assistir jogos do Vasco na Série B. Na primeira divisão já era difícil. Imagina na Série B. Dói os olhos do torcedor vascaíno. Dói o coração do torcedor vascaíno, que ainda tem uma esperança de ver o Vasco voltar a ser grande, porque o Vasco hoje, meu amigo, tá virando time de Série B mesmo. Tá querendo ficar na Série B, porque não tem condições. Um time muito irregular. E se não melhorar isso, e se não contratar 2 ou 3 reforços, não vai subir.